Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A invisibilidade social é um dos maiores entraves ao pleno exercício da cidadania no Brasil, especialmente quando está atrelada à ausência de registro civil. A certidão de nascimento, documento essencial para a garantia de direitos básicos, ainda é um privilégio inacessível a milhares de brasileiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que, em 2020, mais de 200 mil crianças não foram registradas em cartórios no país. Essa realidade reflete barreiras estruturais e culturais que limitam o acesso à cidadania, perpetuando ciclos de exclusão e desigualdade social. A importância do registro civil. O registro civil é o alicerce para o exercício dos direitos fundamentais, como saúde, educação e acesso ao mercado de trabalho. Sem ele, o indivíduo permanece invisível para o Estado, incapaz de acessar programas sociais, matricular-se em escolas ou até mesmo votar. A certidão de nascimento é o primeiro passo na construção de uma identidade legal, funcionando como a chave para outras documentações essenciais. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito ao reconhecimento, em todos os lugares, de sua personalidade jurídica. No entanto, a ausência de políticas públicas eficientes e a desigualdade de infraestrutura no Brasil dificultam a universalização do registro civil. A situação no contexto brasileiro. A falta de acesso ao registro civil está profundamente enraizada em questões econômicas, culturais e geográficas. Populações que vivem em áreas rurais ou comunidades remotas enfrentam desafios significativos, como a distância de cartórios e a falta de informação sobre a importância desse documento. Além disso, grupos em situação de vulnerabilidade social frequentemente enfrentam obstáculos financeiros para arcar com custos associados ao registro, ainda que em muitos estados o processo seja teoricamente gratuito. No Brasil, regiões como o Norte e o Nordeste concentram os maiores índices de subregistro, devido à geografia de difícil acesso e à insuficiência de cartórios. Em estados como o Amazonas, é comum que famílias precisem viajar dias por rios para acessar um cartório, o que gera desmotivação e prolonga o problema. De acordo com o Unicef, a cada ano que passa sem o registro de uma criança, as dificuldades de inclusão aumentam exponencialmente, colocando em risco não apenas o acesso à educação e à saúde, mas também a possibilidade de inserção social. Causas estruturais e impactos sociais. A invisibilidade legal afeta principalmente populações em extrema pobreza, indígenas, quilombolas e moradores de áreas periféricas. Esses grupos já enfrentam desigualdades históricas, agravadas pela falta de reconhecimento formal pelo Estado. Sem certidão de nascimento, crianças não conseguem se matricular na escola, dificultando seu acesso à educação básica, essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, indivíduos sem documentação enfrentam barreiras para acessar serviços de saúde, benefícios sociais e oportunidades de trabalho formal. O impacto do subregistro também se reflete em questões demográficas e de planejamento público. Sem dados precisos sobre o número de cidadãos, o Estado enfrenta desafios para implementar políticas públicas eficazes. Isso significa que regiões com altos índices de subregistro podem não receber investimentos adequados em áreas como saúde, educação e infraestrutura, perpetuando o ciclo de exclusão social. Propostas de intervenção. Para resolver essa questão, é imprescindível que o Estado atue de forma proativa, com iniciativas que descentralizem o acesso ao registro civil. Uma estratégia seria a implementação de cartórios móveis, que percorressem regiões remotas, promovendo mutirões de registro em comunidades vulneráveis. Essa abordagem já demonstrou eficácia em países como a Índia, onde campanhas itinerantes reduziram drasticamente os índices de subregistro. Além disso, é essencial fortalecer a articulação entre diferentes esferas do poder público e instituições privadas. Por exemplo, a integração de serviços de registro civil em maternidades públicas poderia assegurar que as crianças fossem registradas logo após o nascimento.
Esse tipo de iniciativa já ocorre em alguns municípios brasileiros, mas precisa ser ampliado para alcançar todo o território nacional. Organizações não governamentais, ONGs, também podem desempenhar um papel relevante, atuando como intermediárias entre as populações vulneráveis e o sistema público de registro. O papel da educação e da conscientização. A conscientização da população sobre a importância do registro civil é um passo fundamental para combater o problema. Campanhas educativas podem ser veiculadas por meio de rádios comunitárias, redes sociais e televisões locais, especialmente em áreas de difícil acesso. Essas campanhas devem abordar não apenas a necessidade do registro, mas também as etapas para realizá-lo e os benefícios de estar documentado. Além disso, programas de educação básica poderiam incluir conteúdos que expliquem os direitos civis e o processo de registro. Dessa forma, jovens e adultos teriam maior compreensão sobre a importância desse documento, reduzindo a transmissão intergeracional do subregistro. O papel da tecnologia. A digitalização dos serviços públicos apresenta uma oportunidade promissora para universalizar o registro civil. O uso de aplicativos e plataformas online pode facilitar o acesso a informações e procedimentos, especialmente em regiões onde a presença física de cartórios é limitada. De acordo com o Banco Mundial, iniciativas de registro digital em países africanos como Ruanda e Quênia reduziram significativamente o subregistro ao eliminar barreiras geográficas e burocráticas. No Brasil, projetos semelhantes podem ser implementados com o uso de tecnologia acessível, incluindo parcerias com operadoras de telefonia para fornecer internet gratuita em áreas rurais e remotas. Esses esforços precisam ser acompanhados por políticas de inclusão digital, garantindo que populações marginalizadas tenham acesso às ferramentas necessárias para exercer plenamente sua cidadania. A responsabilidade do Estado. Embora a sociedade civil e o setor privado possam contribuir para a universalização do registro civil, o papel principal recai sobre o Estado. É necessário um compromisso político e financeiro para garantir que todos os brasileiros sejam reconhecidos como cidadãos plenos. Isso inclui o fortalecimento de programas existentes, como o Sistema Nacional de Registro Civil, SIRC, e a ampliação de parcerias entre governos estaduais e municipais para a descentralização dos serviços. A criação de metas nacionais para a erradicação do subregistro também seria um passo importante. Esses objetivos podem ser monitorados por organizações independentes, garantindo transparência e responsabilidade na implementação das políticas. Conclusão: a ausência de registro civil é um reflexo das desigualdades estruturais que permeiam a sociedade brasileira, limitando o acesso à cidadania e perpetuando ciclos de exclusão. Contudo, com políticas públicas integradas, investimentos em tecnologia e ações de conscientização, é possível reverter esse cenário. Como afirmou o jurista Dalmo Dallari, sem cidadania, não há dignidade, e sem dignidade, não há democracia. Garantir que todos os brasileiros sejam visíveis aos olhos do Estado é não apenas uma questão de direito, mas também um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O registro civil é muito mais do que um documento, é a porta de entrada para a dignidade humana. Por meio dele, o indivíduo passa a existir formalmente e, a partir daí, pode construir sua vida de maneira plena, com acesso a direitos, oportunidades e, sobretudo, a esperança de um futuro melhor.